morava ainda no Rio de Janeiro. E minha mãe, como ela teve uma criação, vamos dizer assim, diferente da maioria das pessoas, foi privilegiada, que ela tinha um pai de muitas posses e tudo, e sem mãe. A mãe dela abandonou a família. Então ela foi criada numa escola assim, uma escola que ensinava outras línguas. Minha mãe tocava harpa. Minha mãe tinha essa formação assim, falava francês. Porque a escola era uma escola de alto padrão, em Friburgo, a escola dela. A escola dela chamava-se Santa Doroteia, de religiosos. Então minha mãe tinha essa formação mais aprimorada, né? Depois cresceu, casou, casou com meu pai. Ela, antes de casar com meu pai, ela casou com filho de um médico e tal, mas ela ficou viúva com 11 meses de casada. Mocinha ainda e sem filhos. Tinha tido um filhinho, mas morreu no parto. Então, enfim. Mas ela tinha toda aquela bagagem diferente da maioria das pessoas. E conheceu meu pai, que era um homem comum, um trabalhador, um operário. Se apaixonaram e casaram, e foram viver juntos. E eu sou fruto desse amor. Então eu tenho esse histórico de vida, assim, que agora, não na época, mas agora eu fico pensando como foi rico esse acervo de cultura que eu tive da minha mãe, do meu pai, e da história dos dois, né? E a gente sempre é produto dessas convicções que a gente tem desde pequena, né? E quando eu tinha 13 para 14 anos, esse meu tio, que era o irmão da minha mãe, ficou tuberculoso. Acho que ele foi antes. Então, ele era boêmio. Trabalhava no Rio de Janeiro em teatro de revista. Aquelas coisas lindas que só existiam no Rio de Janeiro. No solteirão, livre, sabe? E ele pegou tuberculose, como todo mundo pega pelo contato, né? E então ele veio, lá do Rio de Janeiro, ele veio para se internar no Rui Dória. Ele já veio para o Rui Dória, tá entendendo? E minha mãe vinha visitá-lo, no Rui Dória, no sanatório Rui Dória. E aí ela começou a entrar em contato com essa realidade de doença em São José. Porque ela tinha também um irmão que estava com essa doença. Eu me lembro, Raquel, que ele ia de vez em quando lá em casa, antes de se internar aqui, mas que tinha a pecha de ser tuberculoso, e minha mãe fazia uma comidinha especial para ele quando ia, a gente ficava querendo comer a comida dele, tá entendendo? E minha mãe falava, não pode nem lamber, nem tudo, ela tinha um cuidado para a gente não lamber o prato dele, ou não pegar o garfo dele, não sei mais o quê. Então eu cresci com essa noção do perigo da tuberculose. Mas que meu tio era uma pessoa normal, cantor, cantava aquelas músicas da época, ele era boêmio, trabalhava nas revistas do Rio de Janeiro, sabe? Então, e livre, sem família, era dono da vida. Enfim, eu me criei nesse ambiente, assim, sabendo que tinha uma doença horrorosa, que eu queria comer o resto da comida do meu tio, mas não podia porque era tuberculoso, e enfim, essas coisas todas. E a minha mãe, por conta dessa bagagem que ela tinha cultural, por conta dessa bagagem cultural, meu pai era um homem simples, trabalhador, era operário, filho de italianos. E
E ela conseguiu, diante dos problemas políticos do Brasil, guerra, aquelas coisas todas, Revolução de 32, aquela coisa toda. E ele era estrangeiro, ele não era estrangeiro, era brasileiro, mas filho de estrangeiros. Então, veja bem, eu tinha esse panorama da doença. Qual era a doença mais grave para mim? Lepra. Porque eu vi, né, a igreja, leproso, ficava lá, pedia comida na latinha, não chegava perto de ninguém, aquela coisa toda. E depois vem meu tio tuberculoso. Que negócio é esse? Ah, não tem doença, fica doente, morre. E não pode entrar em contato com ninguém que não passa, só de falar passava a doença. Então eu me criei nesse sentido do perigo da doença e sem salvação. Qual era a salvação? Deus. Só Deus podia salvar. E aí começava, mas se você comer bem, se você tiver um ar puro, se você ficar de cima do quê, talvez não morra tão cedo, aquelas coisas todas. E a minha mãe, por conta dessa bagagem da criação dela, ela falava francês naquela época, porque ela teve essa educação. E no tempo de Getúlio Vargas, e a dona Darcy Vargas era uma mulher muito humana, sabe? Então ela se preocupou com o destino do Brasil, dos doentes, dos pobres, das crianças, ainda mais a guerra, que a pessoa que ia para a guerra, deixava para ver, eu acho que era a história do mundo. E minha mãe, como tinha essa habilidade, e meu pai não, meu pai logo com a guerra perdeu o emprego, porque era descendente italiano, a guerra era na Itália, ele já perdeu tudo, não tinha mais nada, a família dele, né, com dificuldade e tudo. Ela que conseguiu sobreviver com a ajuda dela, do trabalho dela e da capacidade dela. Então ela foi trabalhar com a dona Darcy Vargas. Ela trabalhou com a dona Darcy Vargas nessa parte de assistência no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas ela ficou no Rio de Janeiro, era a capital do Brasil. Então minha mãe teve essa experiência de viver uma coisa, não só na família, mas no país, com a dona Darcy Vargas. E a dona Darcy Vargas, ela criou LBA, que é Legião Brasileira de Assistência, e no Brasil inteiro, tá entendendo? E minha mãe ficou trabalhando na LBA, com a dona Darcy. Então eu participei de alguns eventos grandes que a dona Darcy fazia, e minha mãe levava a gente nos eventos que era para criança, aquelas coisas todas. É bonito, sabe? Eu tenho assim na minha lembrança, época de Natal, as festas que a dona Darcy fazia para a comunidade, aquela coisa toda. Não tinha esse espírito de analisar politicamente. Eu analisava sempre o que era, que achava que dona Darcy era dona Darcy. O que ela fazia? Porque ela era mulher do presidente, ela fazia. E minha mãe ajudava, que trabalhava com ela. Ela foi funcionária da LBA. Foi quando meu tio fica doente. Fica doente e vem para São José dos Campos. Que época, peraí. Eu nasci em 32, tinha 1940, talvez, não sei que época foi que ele veio. Mas eu já entendia que ele estava tuberculoso, que São José dos Campos era uma cidade para curar tuberculoso, que tinha muito médico que vinha aqui para estudar tuberculose, aquela coisa toda. Então, eu conheci o Dr. Dória, o Dr. Pedro Além, que depois foi para Campos Jordão, e o médico daqui, como era o nome dele? Um outro médico, que trabalhava aqui no Vicentino Aranha.
Bom, enfim, eu acabo vindo para cá, quando meu tio morreu. Ele veio, ficou curado, sabe? E depois ele voltou para a Boemia, voltou para o emprego dele, pegou novamente tuberculose e morreu. E está sepultado aqui no cemitério de São José. E a dona Darcy Vargas, ela criou essa Legião Brasileira de Assistência no Brasil inteiro. E criou aqui, em São Paulo. Em todos os estados tinha essa LBA. E como a irmã já trabalhava na LBA, ela achou que aqui ela tinha emprego para trabalhar, porque teve uma discordância religiosa entre meu pai e minha mãe. Meu pai mudou de religião, minha mãe era católica fervorosa, foi criada nessa escola, Santa Doroteia. 10 anos na vida dela. E meu pai, comum. De repente, meu pai trocou de religião. Entendeu? Por causa das dificuldades de vida, aquelas coisas, ele foi para o espiritismo. E aí entraram em choque os dois, sabe? Mas eu não tinha uma avaliação, nada disso. Qual é a avaliação que eu tinha dessa época? Que minha mãe ela batizava os filhos, crismava, ensinava a rezar, tudo direitinho, e meu pai fazia a caçoada das coisas que ela ensinava. Mas nunca impediu de a gente seguir. E nesse estado de coisa foi se agravando a relação entre os dois, porque ele foi se aprofundando muito nesses rituais, que deixou de ser espírita ali, ele foi se envolvendo tanto que aí não deu para os dois. Mas eles já tinham 8 filhos, tá entendendo? Então, todos os meus irmãos têm um nome de batismo, eram batizados, que tinha nome um era Giovanni, outro Arthur Luiz, que era o nome do meu pai, Arthur Luiz, Luiz Sérgio, Luiz Fábio, Luiz Jorge. E quando ele estava naquela briga, aquela de religião, o último filho dela, ela queria botar Luiz Júlio. Ele botou Aratã Júlio. Aratã é o nome do índio lá, sei lá do que é a entidade lá. Então estava muito tensa a relação entre os dois. Sem isso ainda, ele perdeu todo o emprego dele, porque ele era descendente de estrangeiro, de italiano. Meu pai. E minha mãe ganhando dinheiro. Então, ela que decidia, ela fazia as coisas. Então, houve uma cisão entre os dois, e nesse período todo, meu tio vem para cá 2 vezes, acaba morrendo, ela conhecendo a cidade, tendo outras amizades e tudo. E aqui foi criado o LBA, com Dona Antônia Amaral Melo, que era religiosa, católica, que era responsável pela LBA, Legião Brasileira de Assistência. E aí ela falou, porque eu já vou empregada, no mesmo emprego. Tá entendendo? Então resolveu ela vir e ele não veio. Então ele ficou, porque ela achava, minha mãe ela falava pra gente, lá não tem macumbeiro, porque a gente morava e convivia com essas expressões religiosas, que meu pai estava frequentando, né? E ela ficava desesperada. Então, quando meu tio morreu, mas não foi logo depois que ele morreu, ela ficou conhecendo a cidade, tá entendendo? E tinha assim essa expectativa de vir para essa cidade, que ela achava que não tinha outra religião aqui, era só católica. Então foi na época da Madre Teresa que criou, porque ela veio tuberculose para cá também, né? Da Madre Teresa daqui, dessa Maria Imaculada aí, estava tudo fervendo.
pulsando. Então ela vem para São José e traz a gente, logicamente, que tudo pequenininho, né? Todos os filhos vieram? Todos, porque... A senhora dos 8 é qual? Hã? Na escadinha. Eu sou a terceira. Uma irmã, um irmão, eu, depois tudo irmão. Então eu vivi esse momento aí. Mas quando eu era criança, tinha 12 anos, quando ela veio para cá, 12 para 13 anos, eu não tinha essa análise desse pulsar da cultura, os problemas de relacionamento de família, de religião. No Rio de Janeiro, a gente nem pensava em passar na frente de uma igreja que não fosse católica, entendeu? Ainda mais que ver macumba, era uma coisa diferente, né? Então, nesse processo cultural da minha família e nesse processo de situação política do país, com essa dona Darcy Vargas, com esse movimento e a fundação da Legião Brasileira de Assistência, minha mãe trabalhando nisso, ela achou que ela estaria melhor num lugar que o irmão dela morou muitos anos. Então ela tinha essa relação com o sanatório Ruidori. Mas aqui já existia esse sanatório. Mas ele era para uma classe que não era a mesma. O outro era judeu. E o outro era todo mundo que podia ir e os que não podiam também. Os que não podiam pagar sanatório iam para pensões. Então as casas aqui a maioria eram pensões. Tanto que quando minha mãe veio para cá, ela teve muita dificuldade de arranjar uma casa grande que coubesse a família toda, né? Porque era tudo alugado já para pensão de doente. E, além disso, tinha os moradores também, os filhos joseenses, que não eram tuberculosos, não eram nada, pela história de vida deles, e que conviveram com medo de pegar tuberculose, chegando muita gente doente para a cidade, está entendendo? Então, a cidade teve a gente sabia do Extra e desse sanatório, porque aqui não era portão aberto. Tá entendendo? É vedado mesmo, porque também tinha um contato, né? Mas eu sei mais dessa relação humana do Ruidória. Daqui a gente sabia pouco. Assim, quando tinha uma festa muito grande que elas deixavam a gente visitar, por causa daquelas festas religiosas católicas, de botar aquele tapete de flores, eles faziam tudo isso aqui, sabe? Hã? As procissões. Lá dentro do pavilhão central tem umas fotos dessas procissões. Isso. E aí tem aquelas Cuidadoras. As cuidadoras, mas também todas as mulheres que usavam uma roupa muito preta, assim. Sei. E elas iam andando, tinham usando Os arcos. Os arcos, e tinha a banda de sopros que andando. A gente só via isso aqui. Eu, pelo menos, só via isso. Que era... E elas que estavam andando nessa procissão. Os arcos, elas andando. E um monte de coroinha. Era uma procissão. A gente só vinha aqui nessas épocas, que era um lugar... Não era a mesma coisa que o Ruidório, porque o Ruidório era mais popular, vamos dizer assim. Aqui já era mais... Bom, mas enfim, essa é a minha lembrança de São José. E eu ia fazer 13 anos. Aliás, eu tinha 13 anos e ia fazer 14. Quando a senhora começou também a visitar Não, o tio já tinha morrido. Já tinha morrido faz tempo. Então eu ia visitar só no sanatório, no cemitério. Ele já tinha morrido quando ele morreu. Depois que ele morreu, passou muito tempo, foi que ela optou por vir aqui, porque ela conhecia a cidade por causa dele. Mas ela era super amiga do Dr. Dória,
e do doutor Além, porque ela ajudava no sanatório, sabe? Tinha uma coisa que eu acho interessante falar, porque a família dos doentes não aceitava o doente de volta, a maioria. Era que nem lepra, eu tenho um parente leproso, não quero que ninguém saiba. Tinha esse preconceito. Embora a mãe e o pai que sabia que, por exemplo, a criança, o filho, a filha estava curado, mas tinha um preconceito da doença. E a minha mãe fez um papel muito importante lá com as famílias do Ruidório, porque quando um jovem ficava curado, era a minha mãe que fazia essa relação com as famílias deles, por conta da experiência dela que ela tinha da Civaca, que ela fazia essa parte, ela tinha condições. Era um tempo, tinha família que não recebia mesmo de volta os doentes. Aí muitos ficaram aqui, adolescentes, jovens, porque os mais velhos morriam. As chances do jovem ficar sarar melhor. Então tem muita história de amor, sabe? Paixão das meninas que estavam curadas e não podiam voltar porque tinha uma resistência. Não era da família, era da sociedade, da família dela. Então tem muitas histórias, porque o que acontecia? Ela não podia ficar no sanatório. Para onde que elas iam? Casa da minha mãe, a maioria. Que minha mãe acompanhava até esse período, até ela receber de volta, a família receber, minha mãe dava todo apoio. E muitas ficaram até na minha casa. Minha mãe tinha um quartinho que era para hospedar aquelas pessoas. Olha, eu vou te contar, eu me lembro que a cama delas tinha sempre um tijolinho embaixo do pé da cama. A cama não ficava assim, ficava assim. Sei lá, minha filha, coisa de médico. Para não... não era... A cama é assim, né? Era inclinada nos pés. E minha mãe botava tijolinho nas camas embaixo, nesse quarto onde ficavam as meninas que queriam ficar. Primeiro tinha aquele trabalho de conquistar a família, dizer que ela não precisava mais, mas era um preconceito que a cidade onde ela morava tinha da doença, que nem tem uma leprosa aqui. É o preconceito da doença. Então eu vivi tudo isso, filho. Eu vivi toda essa realidade, tá entendendo? Depois depois você corta as coisas que você achar que não é bom, viu, filha? Porque tem a relação dos médicos que vinham para cá com as pessoas da cidade. Geralmente os médicos que vinham para cá eram tuberculosos. Eram tuberculosos, vinham procurar a cura e trabalhar. Eram médicos formados e ajudavam. Nossa, então era todo mundo doente, inclusive quem cuidava dos doentes também, provavelmente. Eu não, pelo menos no Ruidório eram diversos médicos e os enfermeiros eram curados, não queriam sair mais daquela tensão. É uma coisa interessante. E a cidade que não era tuberculosa, por exemplo, dona de bar, dona de loja, dona de não sei mais o que, professores, na escola, a gente tinha que passar por um exame para saber se podia ser. Então tinha os que tinham preconceito, né? Aqui não entra aqui, não me relaciono. E quando acontecia de um curado, pessoa curada, e se apaixonar por uma pessoa da cidade, a família não apoiava. Tem muitos casos de amor assim, sabe? Amores proibidos, né? Amor proibido por causa da doença, mas já estavam curados. Mas ficava na forma, aquele lá foi doente. Pronto, está desgraçado. E eu chego em São José, ia fazer 14 anos ainda, com esse ambiente. Eu não tinha também essa análise da cidade. Eu tinha que ir para a escola, estudar. Entendeu? É outra coisa. E eu vivi esses momentos assim.
Teve uma moça, não vou falar o nome porque ainda tem a família aqui, japonesa, se apaixonou por um paciente daqui e ela se curou. E o paciente também se curou. E eles casaram, mas não puderam voltar para a cidade deles. Tiveram que ficar aqui até morrer. Construíram do zero uma vida. Tudo do zero. Então, esses exemplos devem ter muitos, né? Por um lado, era isso, né? Era uma vida que tinha que recomeçar. Mas, Raquel, você sabe que era tão comum a doença aqui que você via nas ruas, às vezes, mancha vermelha. Assim, a gente, o que é isso? É homeopatiza. As pessoas vomitavam sangue, ficava... Você já pensou? Quando eu ando na cidade agora, Raquel, que eu vejo a cidade linda, maravilhosa, eu falo como ela a vida da cidade, a cidade tem uma vida pulsando, né, em cada época, tá entendendo? Então tudo que a cidade tem lembra esses momentos valiosos, tá entendendo? Valiosos assim, que tem muita gente que já escreveu sobre São José, mas das coisas simples, das coisas que não precisa muito estudo para saber, os amores, o jeito de conhecer outro, porque a gente não é só a pessoa, a gente tem esse pulsar humano, né? Então, e a cidade ela é hoje do jeito que ela é, graças à mentalidade das pessoas que, por algum motivo, lá atrás tiveram essa iniciativa. Vamos para lá, vamos fazer isso. E o maior, a coisa mais abençoada que teve São José dos Campos é que acabou esse preconceito dentro da própria cidade. Está entendendo? E eu acho, não sei, alguém tem que me esclarecer. Eu acho que o progresso de São José muito foi daquelas cabeças que vieram de outras cidades mais avançadas, mais o quê, e ficaram saudáveis e sonharam. Eu me lembro que eu acho que o nome dele era Gregório, era um ex-tuberculoso que sarou e não saiu mais de São José, acho que era Gregório. Ele ia naquela praça ali, a Praça Afonso Pena, não era aquilo ali, era outra coisa. Ele ficava olhando assim, sabe? Isso no tempo que eu estava no ginásio já. Ainda tinha tuberculose aqui em São José. Eu falei, essas pessoas que vinham de países diferentes, cidades diferentes, com chance de vir para cá, eles sonharam com uma São José que eles queriam, talvez um teatro, um negócio assim, tá entendendo? Então eu tenho essa cisma que o progresso de São José foi sonho dessas pessoas que pensaram nesse São José abençoado pela a cura da doença. Logicamente que não era só Deus dará. Aqui foram desenvolvidas diversas técnicas para os tuberculosos, sabe? Ar que botavam no pulmão, tirar um pedaço do pulmão, aparelhos próprios para facilitar a vida dos tuberculosos, a parte científica, entendeu? E eu penso assim que São José dos Campos ele deve assim, aquela coisa assim, vale a pena ter vou falar uma coisa bem atual, um teatro em São José. Até hoje não tem. Até hoje não tem um teatro, né? Mas na época que eu vim para cá já tinha um clube, que é
Associação Esportiva São José, que é naquele mesmo local, é aquele mesmo local que tem. Não tinha o tênis clube ainda, não tinha negócio de... Esses outros clubes que apareceram aqui, era só esse clube. Era o social. Tá? Tinha 2 locais que eram, aliás, 3. Era a igreja, o cinema para todos e o clube. Sabe? Eram os lugares onde a sociedade se reunia, porque os sanatórios não ia todo mundo da sociedade, porque já tinha a limitação. Mas as igrejas, já tinha igreja evangélica, esqueci o nome dos líderes, e a igreja católica, mas não tinha ainda a Maria Imaculada. A Maria Imaculada foi por causa dessa pensão de uma tuberculose, da Madre Teresa. Porque ela criou essa pensão, porque era pegada da casa da minha sogra, então por isso eu estou sabendo. E todas as mocinhas tuberculosas iam para cá e ela era muito religiosa, então teve o apoio, até o padre ia na pensão dela, e ela criou essa irmandade, Maria Imaculada. E agora tem até hospitais e tudo, né? Agora, com a minha idade, eu já estou vivendo meus 94 anos, né? Que aquilo está tudo na minha cabeça, assim, sabe? Falei, nossa, que sorte que eu tive, né? Porque mesmo a separação dos meus pais, meu pai depois constituiu outra família, tudo. A minha mãe não. Então foi por conta dessa vida social, desses conceitos que a gente forma na vida da gente, porque minha mãe podia não ter feito nada do que ela fez. Ela veio trabalhar, trabalhou na coisa, deu apoio no hospital. Então, agora não tem mais nenhum hospital. O Vicente, a Rui Dória não tem, agora virou prédio, apartamento, aquela coisa toda. Mas eu tenho tudo na minha vivência. Você sabe que algumas ordens religiosas, como aquelas que vieram para cá também, nos espaços onde elas moravam, tinha sala de teatro. Tinha sala de teatro para dar assistência. No Rui Dória eu assisti diversas peças, de peças de teatro famosas do Rio de Janeiro, que vinham para cá. O Rui Dória trazia as peças. Eu esqueci o nome daquela artista, nascida para Semar. Como é que é o nome daquela... o Alto? Sérgio Cardoso veio para cá. Porque os sanatórios, esse aqui eu não sei, mas o Rui Dória, que a gente tinha mais contato, trazia esses artistas famosos. As peças. Os pacientes assistiam. E aí chamava também quem trabalhava lá, minha mãe, por exemplo. Eu assisti diversas peças no Rui Dória. Como é que era o nome daquela artista famosa? Eu assisti essa peça, Nascida para Ser Mar. Acho que Nascida para Ser Mar, o nome da peça. Vai procurar saber. Era um nome famoso, eu estou esquecida, filho. Eu quero lembrar e esqueço. Mas eu esqueci o nome dos artistas. Vieram diversos artistas famosos do teatro para apresentar lá no Rui Dória. Aqui eu não sei se tinha espaço de teatro. No Rui Dória também não tinha, era no salão de refeição, eles montaram um palco, sabe? Será que tinha Música eu não lembro, Eu me lembro das peças famosas, que vinham para cá com artistas famosos. Baile,
baile para os sócios, tinha competição de natação, a associação esportiva tinha professores, as crianças todas frequentavam lá e competiam, em São Paulo competia, aquelas coisas todas, né? E faziam excursões também, tinha aquele negócio de, como é que chama, filho? Aquele que tem é só menino que vai, tem uniformezinho, escoteiros, tinha tinha um escoteiro móvel, uma opção de coisa. E tinha o cinema, o único cinema em São José, que era o Para Todos. Tá entendendo? As pessoas não iam só domingo ao cinema, não. Era quarta-feira e domingo. Dois momentos. Porque era o lugar onde a sociedade se reunia. E tinha a igreja, que os católicos iam na missa, depois ficavam passeando na rua, namorar, olhar os meninos, assim. Tinha uma coisa, quando eu cheguei aqui em São José, nasci em 32, com 13 anos depois, que ano que foi? 13 anos, 45. 40. Aí criaram, não tinha rádio, não tinha essa parte, nem televisão, essas coisas, não tinha rádio. Rádio só nas capitais. Mas tinha um alto-falante que chamava PL1, Paulo Lebrão, era o primeiro alto-falante, que ficava botando as notícias na Rua 15. Eu vim sem pai para cá. E fui trabalhar na Rádio Clube, eu fui radioatriz. Eu tinha 13 para 14 anos. Mas eu fui para a escola. Aí na escola fizeram um programa da escola, a vida de Castro Alves. E eu fui a Eugênia, o personagem, o amor de Castro Alves. E foi tanto sucesso na escola que a rádio convidou os alunos para apresentar na Rádio Clube. Anis Mimesse, família Mimesse. E eu estava sem pai, carente, porque meu pai morava longe. E eu trabalhei na rádio muitos anos. Mas tinha um negócio que eu preciso falar para você. Havia um preconceito contra a rádio. Porque quem que trabalha na rádio? Mulher não podia entrar na rádio. Naquela época, era uma coisa muito livre. E eu fui trabalhar na rádio. Fiquei trabalhando na rádio. Depois dessa apresentação na escola, e a escola botou na apresentação na Rádio Clube. E aí eu fui convidada a ficar como radioatriz, porque era novela. Era rádio novela. Era rádio, dava notícia e tinha a novela. E a dona Maria Aparecida Madureira Ramos, que era responsável por essa parte, aí me convidou para eu fazer parte do elenco. Eu tenho essa experiência. Eu guardo até hoje, Raquel, o cheirinho da rádio, porque eu sinto, quando eu entro em algum estúdio que tem aquele cheiro, eu lembro da Rádio Clube. Porque eu fiquei responsável por ser como radioatriz e também para organizar, era só disco. A radioatriz era falar assim no microfone, não é cinema, era só o som. E eu que organizava Não, quem organizava eram eles, mas eu tinha que botar
no papel, o que vai acontecer no dia, o que não vai ter, porque esse papel que a rádio tinha programação tinha que passar pela polícia, pela delegacia. Tinha que ter autorização para o delegado ver como é que era a programação da rádio. E sabe, os diretores falavam, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer, o nome do disco, quem vai cantar, quem que vai falar, blá, blá, blá. Aí eu tinha que fazer essa parte. Isso. Aí eu tinha o quê? 14 anos, 13 para 14 anos, eu era criança ainda, mas eu vivi essa emoção. Primeiro como é que é o nome que eu falei para você? O chefe lá. Anis Mimes. Eu tinha ele como pai, porque eu tinha largado meu pai longe, então, e ele me defendia das coisas que eu fazia errada. E aí ele falava, ele me perdoava, né? Não tem importância, né? Faz outra vez. Então ele era que nem meu pai. Eu não esqueço dele, assim, ele substituiu meu pai, sabe? Eu aprendi muita coisa com ele, e as regras, as coisas de rádio, tudo. E agora quando vou em alguma estação de rádio, eu quero sentir o mesmo cheirinho, sabe? De vez em quando eu sinto um parecido com o meu. E a senhora lembra o que tinha nesse roteiro? Era um roteiro só da rádio novela? Não, do roteiro de tudo, filho. Toda a programação. Por exemplo, tinha os discos, a senhora colocava em ordem os discos. Na ordem que ia tocar. Depois já tinha lá, por exemplo, parabéns para você. Chegava uma pessoa e dizia, eu quero ouvir de um programa, parabéns para você, no meio-dia. Eram diversos programas. Esse que era parabéns para você. Sim. Rádio Novela, parabéns para você. Tinha notícias de jornalistas, tinha o negócio de esporte. Tinha todos os assuntos. Então foi a primeira rádio de São José dos Campos. Quando eu passo pela Rua 15, agora eu quero ver a casinha, porque era na Rua 15. Eu quero ver a casinha que eu ia todo dia, depois da escola. Rádio Clube ZYE5, Rádio Clube de São José dos Campos. Na Rua 15, entrava pelo portãozinho do lado assim, era lindo. Quem construiu o Benedito Alves foi o padre. E depois ele passa para a prefeitura, e aí, no caso, acontecia as coisas lá também. Eu detestava, não gostava de palco. Era só palco, teatro. A coisa de domingo, criança dançava, fazia sabe? O primeiro teatro que veio para São José dos Campos veio com CTA, olha quantos anos depois. Porque eles construíram um teatro, aí eu já era casada, já tinha filhos e tudo, e aí eu fazia as apresentações do ballet da Mari Jantelmo, que foi a primeira que criou as escolas de ballet de São José, e ela veio fazer aula na casa dela e a apresentação no alpendre da casa dela. E quando era uma coisa tão linda, sabe? Então a gente queria campanha para Santa Casa, porque a Santa Casa não era a Santa Casa de hoje, era a Santa Casa do povo. É lógico que ia pessoas que podiam pagar, pagavam, mas a maioria não pagava. Nem os médicos cobravam para trabalhar lá. Trabalhavam de graça. Mas os clientes que pagavam o médico, pagavam as coisas. A Santa Casa dependia Foi construída pelos joseenses de graça.
Tá entendendo? Teve muita doação. Pessoas que morriam deixavam bens para a Santa Casa, prédios e terrenos, sabe? Porque a Santa Casa era diferente de agora. Agora é um grande negócio. Mas naquela época não. Então quem que mantinha a Santa Casa era o povo de São José. E aí eu já era casada, já era grande, e aí vi que a Damares fazia aquele espetáculo de fim de ano, aí as mães podiam vender os ingressos e o dinheiro ia para a Santa Casa, para comprar as coisas que a Santa Casa precisava. Essa vivência. É ela mesma. Ai, que amor. Rádio Clube São José dos Campos. Aqui na frente ficava a janela última aqui, onde ficava o anis. Tinha uma portinha ali de trás, e ali o fundão era assim, era a discoteca, e no meio tinha os aparelhos lá. E era tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo, filha. Se eu quisesse ver uma novela, acompanhar a novela, que tinha novela, aí você tinha que ir lá na rádio para ficar olhando na sala lá, a pessoa imitar. Por exemplo, aí entrou um cavalo, aí tinha um que fazia. Tinha sonoplastia. Adoro isso. Aí tinha caiu um negócio no chão, um vidro, aí jogava o vidro no chão para sair. Era assim. Que lindo. Era uma criação ao vivo, né? Ao vivo, sabe? O artista era o artista, né? Fazia tudo. E tinha um negócio que eu preciso falar para você, filhote. É o preconceito. O preconceito que o povo tinha com esse negócio de rádio. É mesmo. Sabe? Rádio é só para adultos e homem. Mulher não podia estar ali, né? Tinha preconceito. Então eu tive essa dificuldade porque eu queria trabalhar, precisava trabalhar porque ganhava um dinheirinho, e o dinheiro era de acordo com eu ganhava. A Valquissoanis me botou fazendo outras coisas lá, não só radioatriz. Mas porque a senhora organizava tudo. Eu já vinha, eu só colocava, eu não organizava nada não, já vinha tudo organizado, eu só botava os discos na ordem, entendeu? Aprontava aquele documento na hora certa, a parte burocrática. Tudo isso que a senhora falou maravilhosamente. Quanto tempo que a senhora ficou na rádio? Não sei, filhota. Eu entrei, devia ter uns 14 anos. Eu fiquei um tempão. Um tempão assim, o quê? Uns 10 anos? A senhora chegou a ficar dos 14 aos 24 anos? Eu acho que não, porque 24 anos eu já estava longe daqui. Já estava em outra fase da minha vida. Aí a rádio também acabou. A rádio acabou, A Rádio Clube virou depois a Rádio Piratininga. Virou para mas não era a mesma. A senhora lembra de quem que tocava, que músicas que tocavam, quem que tocava nos bailes da associação? Era que tipo de música? Era tinha esqueci o nome dele. Na associação tinha os bailes. Eu conheci meu marido no baile. Muitas histórias de amor aqui de São José começaram no baile. Ou na igreja, ou no bairro, ou no cinema. Porque o cinema também não era hora certa para entrar. Você ficava sempre uma hora antes, naquele salão de cima, para conversar, para trocar ideias. E nesse salão de cima não tinha música antes de Não, era conversa. Era conversa. Era parte social. Você sabe, Raquel, que tinha pessoas que tinham lugar marcado. A gente não sentava no banco dele. É mesmo? É verdade, filho, porque iam quarta e domingo. Quarta e domingo. Tá entendendo? Então, sabia que aquela pessoa a gente via sentar, ia direitinho no lugar dela, não estava marca nem nada.
Mas já sabia. Sabia que o lugar dela. A gente tinha também o lugar da gente. É mesmo. Você vê como é que era diferente. É, gente. Era diferente. E esse tuberculoso também que ia, mas tinha tosse. A gente estava assistindo, fulano está aí. A tosse do fulano. Mas as pessoas com tuberculose entravam no? Não era proibido, né? Mas os que moravam em pensão eram mais livres, eles podiam ir. Mesmo doentes. Não sei se, não posso te dizer com que frequência, mas os curados. Veja bem, filhote, uma pessoa curada de tuberculose não tinha um pulmão. Ou estava um pulmão avariado. E aí tinha uma tosse diferente. Você sabe que minha mãe fazia, quando os operados que tiravam um pedaço do pulmão, ficava com buraco, só que encolhia. E minha mãe fazia umas almofadas, o doutor Dória pedia para minha mãe fazer, com terra, botava areia dentro, para botar naquele volume, para fazer um fazer o volume. E aí fica com a caixa torácica. Ficava direitinho, uma roupa. Uau! Era sério, isso, filha. Né? Por quê? Por que eu sei? Porque minha mãe fazia esses... Como é que chama essas coisas para substituir uma outra coisa? Adereço não, adereço é para enfeitar. Acessório? Pode fechar, Cris. Fecha mesmo. Acessório. Era comum. E minha mãe, como tinha 2 filhas mulheres, adolescentes, eu e a minha irmã mais velha. Eu tinha 14, ela tinha 17 para 18. Minha mãe tinha pavor que a gente namorasse tuberculoso. Minha mãe tinha pavor. Claro. E a gente como é que ia saber se era curado, mesmo curado? Então minha mãe ensinava pra gente, olha, é assim, se tiver a orelha assim, já pode ver que é tuberculoso. Porque emagrecia muito, a orelha aparecia mais. Olha na mão, se tiver esse negócio fundo aqui, também? Era tuberculoso. Nossa! Se tivesse andando assim, era tuberculoso. Ex-tuberculoso. Agora, o que eu mais me lembro, irmã, olha na calça embaixo, se tiver vestígio de pijama, é tuberculoso. Porque daí ele já vestia por cima a roupa. Porque eles tinham que fazer, os doentes tinham que fazer, passar mais tempo deitados. Então, eles ficavam de pijama. Mas eles tinham uma hora que podiam sair. Tá entendendo? Então, eles vestiam a calça em cima do pijama. E a minha mãe sabia de tudo isso, porque ela trabalhava. Ela sabia dos truques todos. Teu truque. Aí você vê, se você olha assim, se tiver vestígio de pijama, é tuberculoso. Sai correndo. Não conversa. E deu certo? Bom, eu não sei porque quando eu me apaixonei por um joseense, ele estava em São Paulo, era médico, estava estudando ainda, né? Mas a minha irmã, coitadinha, ela se apaixonou por um médico, trabalhava no Dória e era ex-tuberculoso. Minha mãe não deixou casar. Não, coitadinha, ela sofreu, viu? Ficou até doente. Porque ela tinha uma paixão pelo Carlos, o nome dele. Não vou falar o sobrenome, para não ficar marcado, tadinho. E a minha mãe, eu ficava só vendo como é que a minha mãe falava, não quero, não venha, não peça para ele vir aqui. Eu não quero, ele trabalha, é ex-tuberculoso. E era médico. Era o risco de se contaminar de novo, né? Porque sei lá o que minha mãe tinha experiência, né? Porque ela tinha um irmão que morreu tuberculoso e vivia no sanatório. Então dá para entender. Pode não entrar nos detalhes, mas assim, houve uma época assim. Exatamente. É o contexto da cidade, é o que era São José na época que a senhora viveu aqui. Nós recebemos de um senhor, ele se chama Paulo Locatelli.
Paulo Locatelli. Conheço ele. A senhora conhece? A Locatelli, para mim, é muito amiga nossa. Ah, é? É. Então, o Paulo Locatelli... Ele é tio da Helena Weiss. Exatamente. A senhora era muito amiga da Helena Weiss. É. Então, e ele tinha na casa dele uns roteiros que foram feitos na Rádio Clube. Na Rádio Clube. Os roteiros. Por exemplo, 17 de abril de 52. Ainda tinha a Rádio Clube. Então, ele é um programa... Um dos programas, a senhora falou que tinha, né, o Parabéns para Você, tinha... Na hora do almoço. Da hora do almoço. Tinha a radionovela, que era quando que acontecia, a senhora lembra? Eu não me lembro. A gente gravava à noite. À noite, né? É. Mas passava uma vez por semana? Eu não me lembro, porque isso já era programa deles, né? Deles. Eu era a atriz. E então era gravava de noite e depois eles mostravam. Isso, não era ao vivo. Não sei se o som era ao vivo, mas era, por exemplo, caiu uma coisa, você jogava uma coisa, não podia ser, a pessoa está vendo. Mas tinha se quem quisesse ver, tinha na sala um vidro que você precisava para podia ver, né? Aí podia ele contou isso também, que as pessoas pareciam um aquário, assim, né? Uma janela de vidrão e a pessoa ia lá ver Legal. a gente representar. Então, e ele recuperou esses roteiros porque o maestro Tito Alves, que era um maestro da época, ele dava aula de música para muitas crianças. Inclusive tinha uma escola de música que se chamava Santa Cecília. Isso. E ele ensinava lá. Sei. E aí o Paulo Locatelli era aluno dele de violino. Então ele tocava nessa rádio também. Sei. Aí tem ele falando aqui, ó. Este é mais um programa que apresenta os alunos do maestro Tito em um delicioso momento para recordar. Aí vinham os alunos tocando as peças, né? Sim. Aí ele falava assim, o locutor falava, estão ouvindo pela ZYE5 a audição semanal do conjunto de cordas sob a direção do maestro Tito Alves da Silva. Que legal, né? Então ele tem esses roteiros, tá vendo? São cópias dos originais. São roteiros que legal. Da Rádio Clube de São José. E o Paulo era filho da Maria Locatelli. E ele depois que eu casei, fiquei adulta, lá Fundação Cultural, aquele negócio todo, que eu criei o centro de estudo, né? O museu, ele me ajudou muito. Muito, porque eu consultava ele, se isso está certo, se isso não está certo. Porque eu fiquei super amiga da mãe dele, a Maria. A Maria e a Helena, que é irmã dele. Sim. Helena Weiss. Helena Weiss, irmã dele. E ele olhava minhas contas, sabe? Ele me ajudou muito, Paulo. O Paulo ele tem uma experiência muito grande com a associação, né, esportiva. Isso. Associação esportiva, né? Isso. E é onde tinha os bailes, né? Que a senhora falou. Os grandes bailes. E os bailes eram de música, assim, sopro? A senhora lembra? Era de sopro que tocava? Era orquestrinha. Orquestra de orquestra de maestro. E tinha violino? Tinha os instrumentos. Tudo, violinos. Eu não me lembro bem quais eram os instrumentos, mas era uma orquestra que tinha aqui. Era uma orquestrazinha. A gente não falava orquestra, falava banda. Banda de baile, né? Banda de baile. Então, e ele mostrou para mim algumas coisas dessa época, né? Mas, aliás, um pouco depois. Porque ele já falava do Sérgio Vaz, que é bem depois. Bem depois. Mas a senhora entregou pra gente isso aqui, ó. Eu tenho escrito aqui que a senhora entregou essas fotos aqui. Eu ganhei essa foto quando já tinha o Museu do Folclore. Já era casada, já estava... Foi bem depois. Que eu ganhei essa foto, porque aqui está o irmão do meu sogro. O irmão do seu sogro, né? Esse daqui, ó. É o da ponta? É o que da ponta. Alguém me deu
me deu essa foto, falou, Ângela, você seu Felício, seu sogro? Eu tenho aqui uma foto do irmão dele, chamava Titó, tio Antônio. Ah, é por causa do Titó. O apelido dele era Titó. Uhum. Então o Felício é o irmão do seu? Felício é meu sogro, pai do meu marido. E esse é irmão do seu Felício. Ah, esse é o irmão do Felício. É tio do meu marido. Ah, tio do seu marido. Tá. E aí outra que a senhora entregou foi essa aqui? Que é também de Teodoro dos Santos, que eu acho que talvez seja o mesmo Teodoro, de 32, essa foto. Quando eu nasci. A senhora entregou e falou que era a Corporação Musical Santana. Mas é uma outra foto. Outra foto. Ele aqui não está ali não, mas ele está com outro instrumento aqui. Ah, é? Ele é esse aqui, ó. Esse do meio aqui. Esse do meio é o Titó. É o Titó. Que está com clarinete. Está com clarinete, não é mais o trombone que ele usava. O nome dele era Antônio Savastano? Antônio, talvez Savastano, porque o seu Felício é Felício Savastano. Uhum. Mas a gente o Rubens chamava ele de Titó. Era irmão do Felício Savastano e filho da Teresa Savastano. Né? E essa foto aqui, então, é de 1932. Da Corporação Musical de Santana. Quando eu nasci. E esse aqui eu nasci em 32. E esse é o centro aqui, que é o Titó. Tio tocando Antônio. Clarinete. Muito bem. O Rubens chamava ele de Titó. E essas fotos são uma das mais antigas que a gente tem em São José dos Campos, de banda de sopro. Porque tinha um monte. A senhora sabia que lá na Tecelagem, Paraíba, tinha uma banda de sopro? Uhum. Tinha uma banda de sopro da Tecelagem Paraíba. Nunca soube. Mas eu acho que as empresas, as fábricas, as coisas, elas tinham história delas mesmas, conservavam a história. Né? E eu dei para uma escola que leva o nome do seu Felício Savastano. Eu dei diversos objetos que foram do seu Felício para a escola guardar, mas não sei se guardou. Não sei também. Não dá para saber, né? Não dá para saber. Aqui tinha umas revistas que eles lançavam todo ano sobre São José. Aí tinha as fotografias, né? Essa aqui são os almanaques. Almanaque? A gente tem alguns que o Paulo Locatelli que deu pra gente guardar, né? Então tem alguns que mostram a Escola Musical Santa Cecília, do maestro Tito Alves. E o Paulo Locatelli tá aqui, ele era um menino tocando violino. Tem a foto dele, quando ele era menino. Que gracinha. É, muito legal. Então tem esses almanaques, tem várias fotos da cidade. Eu não sei se a gente sonha muito, mas eu agora, não agora com meus 94 anos, mas alguns anos atrás, quando eu tinha meus 70, 80 anos, eu não dava tanto, eu não bebia tanto daquele fato, daquela realidade agora, naquela época. Entendeu? E é por isso que a gente deixa de fazer muita coisa, porque não avalia a importância daquele momento. A nossa visão abre para as coisas que antigamente era pertinho da gente. Agora o mundo é infinito. Né? Quanta coisa já aconteceu que não tem documentação, né, filho? É aí que eu acho que é a riqueza, porque a maior parte das coisas não estão documentadas. Não tem. Sabe, filhota, que um dia eu estava passeando, não sei bem aonde que foi. Eu estava num lugar, na beira do mar, nas pedras. Eu acho que era no Rio de Janeiro, não sei. Eu olhei para o chão assim, na pedra. Eu vi uma figura, como se tivesse esculpido alguma coisa na pedra.
um pé. Eu fiquei encafifada com aquilo, falei, meu Deus do céu, o que será isso? Será que foi a natureza? Se fosse nessa época de hoje, eu diria que era coisa de... Fóssil? Okay. Não, esse negócio desse aparelho que faz tudo. Inteligência artificial? Só podia ser aquilo. Ai. Mas eu falei, mas meu Deus, isso aqui é um documento. O que será isso aqui? Não sei aonde, eu sei que foi no Rio de Janeiro. Então tem coisas que a gente não dá para a gente se aprofundar. Por isso que eu acho que os filósofos, os pesquisadores têm um papel muito importante, sabe? Principalmente os pesquisadores que vão fundo, têm diversas teorias a respeito de uma coisa só. Verdade. Então eu acho, aí eu lastimo que eu estou com tantos anos, não vou saber de nada, aliás não sei nada, né? O que vocês estão achando dessa mensagem do Papa? Eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre o comportamento, não a mensagem, mas o comportamento dele, porque eu acho que o que mais vale na vida é o comportamento seu diante do outro, não verdade. a mensagem. Exato. Não é o que você fala, é o que você faz, né? Você tem que valorizar não o que você fala, mas o que você faz. O Papa, eu acho que ele foi um exemplo, porque a maioria das pessoas que ocupam uma categoria, no caso deles, da religião, mas política, ou de uma profissão, pesquisador, qualquer que seja a função da pessoa, eu acho que a sede do ser humano, que é a grande vantagem do ser humano, é a indagação e a resposta que ele quer ter para aquilo que ele está querendo ver. Eu quero entender isso. É a ciência. Eu quero entender isso. E nessa ansiedade humana que a gente tem de entender, você esquece do outro lado do ser humano. Aí ficam aqueles filósofos, aqueles técnicos, aqueles cientistas, tá entendendo? Mas eu acho que a ciência vai surgindo, por exemplo, cura isso, né? E você esquece o lado humano, né? Humano, porque nós não somos nós somos animais, mas não somos animais irracionais. A gente pensa, não tem uma resposta assim de defesa nem nada, a gente pensa. Então é isso. Vamos parar com essas coisas, porque isso está muito filosófico para mim. Mas eu gosto. Eu gosto mais eu gosto de chegar assim e te dar um abraço. Eu gosto mais não pensar no abraço, no resultado. Eu tenho esse lado mais material. Eu não saí da minha necessidade da matéria. Eu preciso do contato, sabe? Eu preciso estar junto, pegar tua mão, abraçar, sabe? Falar, no mínimo falar para a pessoa. Esse negócio só de ficar no pensamento, não me satisfaz. Eu gosto de chegar, abraçar, beijar, sentir o calor, sabe? Eu sou bem chãozinho. Bem humana, né? Bem humana. Eu sou assim, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos filhos, né, e muitos netos e bisnetos também. Então, quando eu vejo um bisneto chegar em casa, tudo assim, me dá vontade de abraçar, beijar. Mas não é uma necessidade só de vó, é de ser humano. Ser humano, né? Então, agora eu tenho um neto que vai casar agora mês que vem. Eu fico tão feliz quando ele chega com a futura esposa dele. Eu fico assim com vontade de abraçar, de beijar, de escutar ela falar. Não é que eu não faça questão disso, mas eu acho que se houver
esse entendimento entre o outro, Uhum. mas a gente podia trocar mais coisas, mais ricas. Sim. Tá entendendo? Eu ia beber mais na presença dele, na sua presença, sabe? Eu acho que a gente perde Perde muito. essa oportunidade de ser humano. Sim. De ter mais. Estamos sem barreiras, né? Exatamente, filhote. Então, quando está perto de mim, que é meio parente, eu abraço, eu beijo, eu passo a mão na cabeça, eu faço tudo. Por isso que o povo do museu adora, né? Trabalhar com a senhora. A senhora Meu Deus do fica céu. mimando todo mundo. Ah, eu fico. Cada um que aparece na minha frente é um deleite para mim. Ai, meu Deus, que beleza. Imagina as pessoas que são mais antigas, que dividiram comigo mais emoções. Sim. Nossa Senhora. Então, a memória individual, ela é tão valorosa quanto um documento. Às vezes até mais, porque ela é muito mais complexa, né? Ela tem mais detalhes, tem mais detalhes, exatamente. Tem um aspecto emocional também, que no documento não necessariamente. Verdade. Então, tudo isso é importante, né? Então, eu agradeço demais, viu, que a senhora veio até aqui para falar com a gente, porque é muito importante. Suas memórias são maravilhosas.